Rapaziada, isto assim é muito estranho. The Game, dos grandes Motorhead, do mítico e recentemente falecido Lemmy Kilmister, que na verdade nunca morreu. Os grandes heróis nunca morrem, estarão sempre junto de nós. E pronto, abrimos hoje com o Motorhead. Epá, isto é estranho. Um gajo estar a falar aqui para a câmara, saber que vocês não estão aí, que isto é indiferido, não é bem a mesma coisa. Epá, mas pronto, a gente vai tentar aqui fazer uma coisa mais ou menos, que eu tinha prometido que eu me ia embora, não é? E vou embora. À hora em que vocês estiverem a ver isto, eu já estou de viagem. Como eu vos disse, eu vou para a Síria. Vou estar 7 dias em Damasco. Tenho coisas profissionais a fazer lá e relacionadas com a minha vida, que não tem nada a ver com a rapaziada nem com o Sporting, mas a minha vida é isto. Então eu voltarei na outra quinta-feira aos diretos. Até quinta-feira não haverá diretos. Entretanto, começa o campeonato neste fim de semana. Avisar a rapaziada, epá, para terem juízo, para não se portarem mal, fazerem as coisas, andarem com atenção e pronto. Epá, continuamos na luta contra os rabolhos, luta diária, que é para continuarem a empreender. Apesar de eu não estar aí, mas está aí rapaziada de várias células, e se vocês mandarem mensagens, alguém vos há de responder. Provavelmente não será o meu caso, porque eu não terei sequer acesso a nada que me permita estar em contacto por motivos de segurança daquilo que eu vou fazer. Mas pronto, espero voltar, obviamente. Sempre estas viagens à Síria são sempre uma aventura, mas pronto, eu gosto muito e tenho todo o prazer em ir e pronto. E vamos nos deixar de merdas, vamos em frente aqui com o diferido de hoje, que não é direto, mas pronto. Rapaziada, isto hoje há aqui muita coisa para dizer, obviamente. Ontem não houve direto por causa daquele depoimento, a cena feita pela C21, não é? O comunicado que a gente teve que ler. Então eu mostro aqui hoje uma arte do grande Paulo Viegas, que mandou aqui mais uma arte das dele, está ali, rapaziada, com um boca de piano ali a levar um aperto. Desculpem lá isto não ser, eu não ter imprimido a coisa em grande. Ele pôs um abraço para toda a rapaziada e vamos acabar com os bocas de piano. Obrigado para ti, Paulo Viegas. Isto é diferente, isto estar a fazer isto assim, mas pronto. Quero avisar também a rapaziada para mandarem as artes do Cascola. Continuem a mandar, até dia 12. Mandem as artes de Cascola para o e-mail que vocês já sabem, que é para a gente depois fazer metermos o Cascola para a rapaziada, etc, etc. Continuem a mandar as vossas artes, que é um prazer recebê-las. Ontem foi a estreia também do grande videoclipe e nós recebemos aqui uma porrada de parabéns do pessoal. Dizer que o videoclipe já está perto das 20 mil visualizações em 2 dias, o que não é pouco. Eu acho que o hino da rapaziada, modéstia à parte, apesar de ter sido... houve uma pessoa que o escreveu, eu remodelei aquilo ali, mas eu acho que está muito bom, a composição está muito boa, a letra está muito boa e representa bem o que é a rapaziada. O videoclipe excelente, obviamente, ao nível sempre de todas as produções vídeo da rapaziada, por nível alto, claro, e então quero agradecer a toda a gente que colaborou na execução de tudo, na gravação da música, na cena do videoclipe, toda a gente que colaborou, quero agradecer imenso. Bom, pessoas que mandaram, António Sousa, que diz que está um espetáculo, o Tiago Henriques, que diz é uma bomba, muito bom, e o nosso Sporting vai ser cabeça de série na pré da Champions, uma noite muito boa. E tal, abraços para os Leões do Montijo, forte abraço para a rapaziada em 1906. O António Sousa manda também um forte abraço para todos. E aqui o Alberto, o Tony, diz que o hino da rapaziada está tão bom que não me sai da cabeça. E pronto. E mais gente mandou, quero agradecer a todas as vossas mensagens, mandem as mensagens que nós estamos cá para ler, que é sempre um prazer. Agora, passado isto, a gente hoje tem aqui várias denúncias bacanas, não de nada contra o Sporting, cenas anti-carnido, obviamente, e que me dará sempre um prazer ler, mas eu queria começar aqui pelos poemas. Mandaram 3 poemas, entretanto, e eu vou aproveitar aqui para lê-los, antes de começar com a questão das denúncias e depois vamos àqueles textos habituais. Então aqui o Fantasma da Rapaziada mandou um poema a dizer: depois do comunicado de ontem, quarta-feira, mais que nunca toda a rapaziada, aliás todos os verdadeiros sportinguistas, têm de se manter unidos na defesa dos valores, têm de se manter unidos na defesa dos valores que nos fazem ser Sporting. Sim, somos de um clube diferente,
mas é porque não precisamos de roubar para ganhar. Precisamos sim de não ser o clube simpático do qual todos se aproveitam. Todos fazerem de nós parvos não é ser diferente, é ser estúpido. Somos leões, não gatinhos. Ser Sporting é uma bênção, ser Sporting faz parte do nosso ADN e ser Sporting é um modo de vida. Temos de reclamar o nosso clube porque o Sporting somos nós. Parabéns à Célula 21 por proporcionar um autêntico serviço ao Sporting Clube Portugal. Aproveito também a oportunidade para te dar os parabéns pelo hino da rapaziada. Entra diretamente para o número 1 do Top Hall. Acompanha o movimento desde o início e ver como isto está a avançar é algo que me deixa muito feliz, porque sei que este movimento vai ajudar a que o Sporting seja um clube ganhador. Deixo-te um poema simples, mais uma vez dedicado à raça parida em bordéis, os rabolhos e aos seus bros, os bocas de trapo. A consanguinidade causa problemas psicológicos, por isso já sabemos o porquê de tantos atrasados mentais andarem por aí. Cá vai. Sentado junto ao PC, com uma jola ao meu lado, desliguei a TV na hora do comunicado. 22h15, hora sagrada, hora da rapaziada, com o nosso hino como fundo. Mais que nunca era grave o assunto. O texto da Célula 21 foi lido pelo Miguel com a máxima frieza. Agora é mais que sabido que no nosso clube urge fazer uma limpeza. Tal qual para Laber, cada palavra um torpedo. Mérito ao seu autor, ao denunciar tamanho degredo. A rapaziada é invisível, somos fantasmas, ninguém nos vê. Unidos somos uma força temível. Por um Sporting livre de merda, amém. Forte abraço e Sporting sempre, be careful out there. Isto foi um dos poemas que ele mandou. Mandou outro, o Fantasma da Rapaziada, que eu vou passar aqui a ler, e que ele diz: boas, grande Miguel rapaziada, já participei uma vez, acho que sabes quem sou, mas como vou dedicar este poema aos bocas de trapo, prefiro usar um pseudónimo. Quero continuar a ir à bola descansado e como os cobardes e os chibos andam aí, prefiro ser esperto. Desta vez quero que me trates apenas como o fantasma da rapaziada. Porque é isso que acho que temos de ser, fantasmas. É uma merda quando temos uma oposição, mais oposição interna do que externa, mas o tempo desses também vai chegar. Continua o excelente trabalho que tens feito em conjunto com a rapaziada em 1906, motivaste muito pessoal a realmente fazer qualquer coisa e nota-se que algo está a mudar na mentalidade da gente de Sporting. Sporting Clube de Portugal é o nosso grande amor e temos que o defender, custa o que custar. Conta comigo nas fileiras desta luta sem quartel, cá vai. Bocas de piano ou bocas de trapo, para mim é tudo merda do mesmo saco. A podridão em vocês está bem patente, a única diferença está no número de dentes. Pensam que sabem o que é rapaziada, mas são os burros que não sabem nada. Isto é apenas um maluco que pode morar na Síria ou em Lisboa e que tem mais heterónimos que o Fernando Pessoa. Lê uns poemas e umas prosas contra a rabelhazem essa raça ranhosa. Esse sim o verdadeiro inimigo e dos quais os bocas de trapo são amigos. Rapaziada é um mito urbano, uma história usada para rabolhos assustar. Mas se andas a chupar o Sporting até ao tano, descansado jamais poderás ficar. Pesadelos vais ter, fantasmas irão atrás de ti. Descansado nem quando estás a feder ou a ver a novela da TVI. O nosso emblema é o cifrão, a vossa camisola à podridão. Lealdade, vocês que não sabem o que é, quero que vão todos fazer companhia ao Inzé. Isto é uma luta sem quartel, não queremos merda no nosso clube. É melhor ficarem com a vossa mãe no bordel, seus grandíssimos montes de trume. Forte abraço, Miguel. Obrigado por teres criado este movimento. Faço só um pedido. Gosto bastante da banda Danzig. Podes começar um direto com a música deles, Mother? É um grande som e os merdas dos rabolhos que só ouvem Kizomba e essas tretas até se cagavam todos com o riff agressivo. Rapaziada, também é cultura. Claro que sim. Hoje abrimos com o Motorhead. Ficará Danzig para outro dia. Vamos ver para quando. PS, se a Lu descobre a tua amante austríaca, estás fodido. Ficas a dormir no sofá durante uma semana. Ela conhece, ela conhece. Não dormem, a gente não dorme é juntos. Porque a Lu ao meu lado e a amante austríaca normalmente fica na gaveta. Fica lá na gaveta guardadinha, que é para pronto. Sporting sempre, forte abraço. Obrigado pelo teu poema e continua a mandar textos. Para mim é um prazer lê-los. Agora vamos aqui. O grande Bruno, que mandou aqui: boas, grande Miguel, é a primeira vez que tento um poema, cá vai o meu contributo para enriquecer a rapaziada. Lampião fanfarrão, tu que bates canholas com o cu, julgas ser um grande homem, mas não passas de rabolho desdentado, viciado em minduins e em vinho empaquetado. És um filho da puta e um cornudo encartado. Tens uns cornos ideais para servires de arado. Um grande abraço a todos. E pronto, um poema simples do grande Bruno. Obrigado, grande Bruno. Continua a mandar os teus poemas. Rapaziada, metam os poemas lá no site diretamente. Não se esqueçam, vão ao nosso site, vão ao YouTube ver as cenas. Temos tudo, a gente trabalhamos para vocês, está tudo lá para vocês. Desfrutem da rapaziada, do universo rapaziada. Agora tenho aqui as denúncias, vamos começar aqui pelas denúncias. Começamos aqui pelo grande Bruno Oliveira. Diz: chamo Bruno Oliveira, venho por este meio fazer uma denúncia que acho bastante pertinente. Na página de YouTube Yogi Doggy, que transmite certos de programas ou programas inteiros, declarações, etc., dirigentes e de vários canais, tomei atenção hoje
que tudo o que é dirigente Lampião ou programa Lampião é sempre apresentado como análise a críticas, análise, etc. E tudo o que é Sporting, especialmente quando é o Carlos Dolbete, é sempre apresentado como insulta, ameaça, etc. Quando não vejo que ele faça pior que o Dois Cus, o Rola, o Fernando Guerra, entre outros rabolhos que vão ao canal da Rabelhada comentar. Epá, já estou farto do facticismo deste Yogi Doggy, filho de uma grande putarra. E está na altura do feder bem fedido, inundando o seu YouTube de comentários. Espalhar pelas redes sociais para não subscrever nem ver e quem tem lá a subscrição tirá-la. Está na altura da página deste gajo ir abaixo. Pois passa como um simples transmissor de vídeos, mas na verdade apresenta-os de forma a ganhar views de lampiões, pois a forma como os apresenta apela a tal. Apresenta apenas 2 exemplos. E tu mandaste aqui, que é Carlos Dolbete insulta Luís Filipe Vieira, No Name Boys, e ataca ao Benfica. Tu mandaste aqui, este é o título, não é? Do texto, como tu bem dizes, e depois mandaste aqui, Luís Filipe Vieira apresenta a ampliação do CFC e falou das polémicas contra o Benfica. E mandaste aqui. Portanto, cá está, muito bem. Fica aqui o registro. Obrigado pela tua denúncia. Continua a mandar os teus textos, que para nós é sempre um prazer lê-los. E estás à vontade. Muito obrigado, Bruno Oliveira. Bom, agora vamos aqui. Uma denúncia enviada pelo o tal grupo que é o Núcleo X. Epá, este Núcleo X, vamos lá ver aqui uma coisa. O Núcleo X ou contacta diretamente com a cúpula da rapaziada, ou a gente não pode ler as coisas que vocês mandam, porque a gente precisa de saber pelo menos quem vocês são. Porque é aquela história, se houver denúncias ou isto ou aquilo, a gente não pode estar aqui a ler por ler sem haver uma identificação das pessoas. Então eu peço ao Núcleo X que se identifique ou que meta um canal de comunicação para que a cúpula possa comunicar com vocês, porque senão a coisa assim não dá, ok? Mas eu vou ler esta aqui porque é uma denúncia de rabolhos. Pá, tudo o resto que vocês têm enviado, desculpem lá, mas carece de confirmação e tem que haver alguém da cúpula que entre em contacto com vocês, senão assim não dá. Então vá. Denunciar mais um rabolho em praça pública. Do blog Leonino Tu Vais Vencer está disponível este artigo para que todos vejam quem é este monte de esterco do Vítor Pataco ao serviço dos suspeitos do costume. Saudações leoninas, rapaziada, Núcleo X. Volto-vos a pedir coisa. E vocês mandaram aqui do tal blog Tu Vais Vencer. Eu não vou ler, rapaziada, vão lá ver, que é este indivíduo aqui. Vão ao blog Tu Vais Vencer, por favor. Este indivíduo aqui, Vítor Pataco, pouco competente ou demasiado lampião. E depois tem aqui todo o texto que eu imprimi, só para que a rapaziada veja. Pronto, está aqui as cenas deste tal Vítor Pataco. Vão lá ver, quem quiser, uma denúncia apresentada pelo tal Núcleo X da rapaziada. Bom, e agora vamos passar aqui. Miguel ST, que diz: à sombra escondendo os baldes, carnide e a corrupção. Mais falcatruas avermelhadas que se estão a tornar públicas. A página Leão 06 tem aqui um bom resumo do caso. Num dia o Benfica consegue dizer, de fonte oficial que não é oficial, que não foi notificado pelo IPDJ quanto à suspensão do Estádio e da Luz. E no dia seguinte, entregaram um novo regulamento que anula o motivo de suspensão do qual não tinha conhecimento. Ao terceiro dia, é levantada a interdição, não sem antes Vieira ter afirmado que tinha a certeza que tal iria suceder. Um caso decidido a uma velocidade tão acentuada que só pode indiciar uma coisa. O Benfica tem acessos especiais ao desenvolvimento processual dentro do IPDJ e especial deferimento quanto às suas conclusões. Como se explicaria então que um processo guardado na gaveta durante anos tenha levado 2 dias a contra-argumentar e um dia a aceitar o contraditório? Isto não é sério e não pode ficar à margem de uma averiguação interna. O IPDJ é uma entidade pública, paga com o dinheiro dos contribuintes e no mínimo carece de uma longa explicação pública todo este caso das claques. Sugiro uma leitura bastante atenta ao post do Mister do Café sobre o caso. Podem lá ir ver, é impunidade total o post. Que depois eu acho que até está aqui. Deixem-me cá ver. Sinceramente já não há palavras para o grau de influência a que entidades de serviço público permitem ao clube encarnado. Só neste caso estão completamente comprometidas as ações e as regulamentações de Polícia Judiciária, PSP, Ministério Público, Secretaria de Estado do Desporto, IPDJ e Federação Portuguesa de Futebol. Tudo porque as claques do Benfica não querem ser legalizadas como todas as outras, mas querem receber os apoios como todas as outras. Aparentemente podem fazê-lo e com o alto patrocínio de todos estes responsáveis políticos, jurídicos e policiais. Confesso que os restantes clubes e respectivas claques
até tem revelado uma enorme paciência com todos estes privilégios, mas poderá estar para breve uma posição conjunta, pelo menos das claques, que não temem as retaliações do Estado lampiânico, quiçá mostrando aos responsáveis que se a lei não é para todos, não serve para nenhum. E aí quer ver se o IPDJ consegue manter-se à sombra da bananeira enquanto esconde os baldes de merda do Clube de Carnido. Fonte, blog 06, Blogspot, tal, à sombra escondendo os baldes. Para um artigo ainda mais extenso sobre o mesmo caso, podem consultar o Mistério do Café, o tal Impunidade Total. Obrigado, mandaste aqui depois mais outro texto, que é o tal Impunidade Futebol Clube, um grande texto do subdiretor do JN publicado hoje. Cito: Impunidade Futebol Clube, estamos todos lembrados da comoção nacional provocada pela morte de um adepto de Sporting na véspera de um escaldante jogo em Alvalade contra o Benfica. Bem, comoção talvez seja uma palavra demasiado forte na medida em que nem sequer foi admitida a hipótese de cancelar a partida. Vamos chamar-lhe antes chururu, que é mais condizente com a carga dramática colocada no episódio. Luís Miguel Pina foi indiciado pelo crime de homicídio simples por ser suspeito de atropelar mortalmente um elemento da falange de apoio leonina e ter abandonado o local sem prestar auxílio. O detido pertencia à claque No Name Boys e tinha um apreciável cadastro criminal. Estamos todos lembrados do caso do Very Light no estádio do Jamor, que em 1996 resultou na morte de Rui Mendes, também ele adepto do Sporting. O Guinácio, o comprovado autor do arremesso fatal, foi detido, cumpriu pena e andou 11 anos fugido à justiça. Mais recentemente foi surpreendido na posse de uma tocha no exterior do Estádio da Luz, tendo sido condenado a uma pena de 3 anos de prisão efetiva. Como Luís Miguel Pina, o Guinácio também era membro dos No Name Boys. Claro que fantasma afeta ao Benfica e uma das mais problemáticas no universo dos grandes clubes. Um e outro protagonizaram, porventura, os casos mais graves da história recente do futebol português. Um e outro, porém, e a crer nas palavras do presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, são apenas benfiquistas com cartão de sócio, com uma boa projeção de voz e uma natural apetência para a escaramuça. E que, como tantos outros, quando vão aos jogos em casa, gostam de ficar sempre na mesma bancada, pelo convívio. Acontece desde 2009, a lei obriga que todas as claques estejam registadas. E a não observância deste princípio pode culminar, no limite, numa penalização acessória de jogos à porta fechada, caso se comprove que os tais grupos receberam o apoio do clube e a que estão afetos. Depois do JN noticiar que o Instituto Português do Desporto e Juventude tinha notificado as águias que estavam impedidas de realizar jogos em casa, entre outras razões por permitirem a entrada de tarjas e bandeiras a certos magotes organizados de adeptos, não confundir com claques, o Benfica reagiu com a naturalidade que lhe é dada há anos pela impunidade. O jogo da primeira jornada com o Braga ia mesmo ter lugar e tudo seria resolvido no instantinho. E foi. Em 24 horas, a interdição foi levantada sem se perceberem exatamente os fundamentos que levaram à decisão. O problema de fundo mantém-se. O clube com mais adeptos em Portugal não reconhece, por mero calculismo e com a conivência das autoridades, as claques que o país inteiro vê na televisão a apoiá-lo. E isto, por mais ridículo que seja, só significa uma coisa: quem pode manda. Neste ensaio sobre a cegueira, as lágrimas dos que, no futuro, chorarem a morte de mais adeptos terão sempre o gosto amargo da hipocrisia. Fonte: Pedro Ivo de Carvalho, do JN, num artigo de opinião. Muito obrigado. Continua a mandar os teus textos, que para nós é um prazer lê-los. Bom, e agora vou aqui a ler, não vou ler o nome, ele pediu para não ler. Boas rapaziada, 1906, venho por este meio denunciar uma situação que se passou por cá na Ilha Terceira, onde vivemos e de onde somos naturais e em que envolve o nosso Sporting. É uma situação em que a rapaziada 1906, Ilha Terceira, jamais iria deixar passar despercebida. O Praense, clube da Vila da Praia da Vitória e que defrontou o Sporting na quarta ronda da Taça de Portugal da época passada, convidou a nossa paixão para o seu jogo de apresentação que decorreu no passado dia 25 de julho aqui na ilha. Até aqui tudo bem. Mas o que se passou a seguir foi uma autêntica vigarice imposta aos muitos sócios e adeptos do Sporting nesta terra. O Praense andou durante vários dias a publicitar o jogo como sendo contra a equipa principal do Sporting. Redes sociais, publicidade e os próprios bilhetes, tudo feito para que se pensasse que vinha cá a equipa principal. Com o aproximado do dia do jogo, os sportinguistas logo começaram a desconfiar, pois soubemos que o Sporting ia jogar no dia a seguir com o Vitória de Guimarães, o que fazia com que fosse impossível que a equipa estivesse nos Açores no dia 25 e com o jogo no dia 26 em Guimarães. O problema é que muitos de nós já tínhamos comprado bilhetes e, pior que isso, já muitos sportinguistas tinham pedido dispensa dos seus respectivos empregos, pois o jogo tinha início às 17 horas locais, o que trouxe imenso transtorno, tudo feito pela nossa paixão, o Sporting. Resumindo, o que aconteceu foi que o Praense vendeu gato por lebre, fazendo a receita da sua vida e, chegado o dia do jogo, fazem uma publicação na sua página de Facebook dizendo que afinal vinha a equipa B do Sporting e não a principal, mas sacudindo a culpa para o Sporting. Nós, apesar disso, fizemos questão de ir ao jogo.
Para todos os efeitos era o Sporting que estava em jogo. Até podia ser a equipa C. Estaríamos sempre lá. Só não admitimos é com os merdas que nunca foram nada, a não ser uma das sombras do maior clube dos Açores, o Lusitânia, delegação do Sporting, usem o Sporting Clube Portugal num esquema vigarista que foi o que fizeram. Em anexo enviamos o bilhete do jogo para que tenham uma ideia da vigarice e também links do Facebook oficial do Praense, em que pintam sempre como sendo a equipa Sporting principal. Enviamos também algumas fotografias da rapaziada da Ilha Terceira a assistir ao jogo. Vocês meteram aqui os links, um grande abraço e podem ter a certeza, nós por cá jamais deixaremos qualquer ratazana que seja, tente brincar com a nossa grande paixão, o nosso Sporting Clube Portugal. Pronto, e vocês mandaram as fotos, nós vamos ter isto disponível depois no site. Está aqui algumas fotos no nosso site, nós vamos depois colocar à disposição da rapaziada. Estão aqui fotos vossas, a gente não vai aqui mostrar as caras, também não interessa. Está aqui mais umas fotos, inclusivamente abriram ali uns potes de fumo, etc e tal. E o bilhete, epá, eu não imprimi o bilhete, peço imensa desculpa, porque hoje as condições não eram as melhores, por isso é que isto é diferido. Mas pronto, muito obrigado. Não vou dizer o teu nome, continua a mandar tudo aquilo que tu queiras, que para nós é um prazer ler e apresentar aqui a toda a rapaziada. Bom, passadas que estão as denúncias, vamos passar agora aos textos. Temos aqui alguns textos, como é normal, e em primeiro lugar dizer sobre o professor Muniz Pereira. Boas rapaziada, infelizmente nem sempre consigo acompanhar os diretos à noite, no entanto, sempre que tenho a oportunidade vou ao YouTube e vejo os diretos todos. Posso dizer que não me lembro do último direto que perdi. Tenho a dizer que esta manhã, ao ver os diretos segunda e terça, fiquei de certa forma desiludido por não haver nenhuma referência ao primeiro ano da morte do professor Muniz Pereira. E acho que é justo deixar aqui a minha lembrança de um senhor que tanto fez pelo Sporting. Acho que é justo relembrarmos o seu legado e prestar-lhe uma simbólica homenagem, porque foi definitivamente alguém que contribuiu para que o nosso clube fosse maior, para que o desporto em Portugal fosse maior. E foi, é e será sempre com certeza um enorme leão que jamais será esquecido. Um enorme abraço a toda a rapaziada, continuem a apertar com os rabolhos e vivam o enorme Sporting Clube Portugal. Saudações leoninas. Obrigado, Tiago. Fica aqui o nosso reparo, a culpa foi nossa também, poderíamos ter referido de facto, e não foi falta de lembrança, porque no dia em que nós estávamos a preparar o direto, houve quem nos tivesse informado disso, só que depois, ao montar o direto na edição, a gente esqueceu-se de referir isso, e já poderia ter dito ontem, porque tu enviaste o texto ontem, só que eu estou a fazer o diferido hoje, só hoje é que eu tive a oportunidade de ler, ontem, pelos motivos que tu sabes, não foi possível. Muito obrigado, Tiago, continua a mandar os teus textos, alguma coisa que tu achas que seja de acrescentar, manda, que para nós é sempre um prazer exibir. Bom, agora vamos ler aqui o grande Alexandre Amarante, que diz: boas rapaziada, e Miguel quer-te fazer uma pergunta. Tu achas que a rapaziada pode ser mais forte junta fora da rede social, começarem-se a juntar e lutar contra os rabolhos? Sei que a luta cibernética também é muito importante, mas temos que começar a mostrar mais força no movimento. Ainda sou maçarico nisto, mas estou empenhado em levar a luta aos rabolhos, seja onde for e quando for. Gostava também se pudesse explicar mais sobre o Núcleo X, porque a luta deles parece ser muito forte e penso que estejam sempre à procura de mais um para a sua luta. Abraço para ti e para toda a rapaziada. Bom, eu vou-te responder aqui, obviamente que sim, a luta na rua vai começar, ainda não começou porque o campeonato ainda não começou. Mas as coisas na rua começarão, já houve alguma luta na rua, houve, portanto, se tens acompanhado o movimento desde o início não vale a pena estar aqui a repetir tudo, mas já foram feitas várias ações, se for ver os diretos todos anteriores estão lá bem explicadas. Sobre isto do Núcleo X, volto a dizer que se não houver uma relação entre o Núcleo X não, poderá ter as ações que tiver, mas precisa de ter uma relação com a cúpula da rapaziada, relação essa que não existe neste momento, e então eu não sei o que é que eles pretendem fazer, mas fica aqui mais uma vez o apelo sobre esta questão do Núcleo X. Obviamente a questão na internet continuará sempre cada vez mais forte, porque de facto cada vez há mais gente envolvida na rapaziada, mas fica aqui o meu apelo mais uma vez e o meu muito obrigado à tua solicitação, à tua pergunta. Manda sempre os textos que quiseres, que para mim é um prazer ler. Bom, agora vou ler aqui uma resposta do Sporting Independente, mas antes de ler a resposta eu quero dizer o seguinte: ao momento em que eu estava a fazer esta gravação, eu fui informado que o Sporting Independente estava a atacar a rapaziada em comentários e não sei o quê. Epá, eu peço uma coisa: se alguém vai atacar o Sporting Independente, não pode atacar em nome da rapaziada, porque a rapaziada não ataca ninguém dentro do Sporting,
ok? Sejam, nós sabemos, e é notório, não vale a pena estar aqui, que o Sporting Independente é uma página anti-direção do Sporting, assumindo sportinguista, mas que não gosta da direção do Sporting, nomeadamente não gosta do presidente Bruno Carvalho, e faz ataques cerrados, isto é público, ao presidente Bruno Carvalho e tal. E há alguém que vai lá responder, se eles têm a página aberta, estão habilitados, tal como a rapaziada está ao ter página, que apareçam rabolhos a atacar a rapaziada ou outro tipo de gente. E então vai lá gente que podem assinar aquilo que eles quiserem. O Sporting Independente, não me parece correto, é que responda a atacar a rapaziada como um conjunto. Porque, em primeiro lugar, não sabem se de facto aquelas pessoas são da rapaziada ou não. E, por outro lado, não me parece muito cordial, até porque a rapaziada tem lido todos os textos que o Sporting Independente envia, tal como vai acontecer hoje mais uma vez, que eu vou ler o vosso texto. Então eu peço um bocadinho de calma ao Sporting Independente quando se refere à rapaziada em respostas a ataques singulares, ok? Pronto, fica aqui este reparo e agora vou passar a ler o texto do Sporting Independente. Resposta à Rui da Suíça. Boa noite, rapaziada. Hoje vai ser um pouco mais longo, depois do texto de ontem de um jovem que se intitulou Ricardo da Suíça. Não poderia deixar de responder pela mesma via, a ele e a todos aqueles que falam da página Sporting Independente. Para os distraídos, a página Sporting Independente foi criada precisamente para pôr a nu o ridículo da pessoa que neste momento desgoverna o Sporting Clube de Portugal. Convivi com a pessoa uns anos e sei em primeira mão do que falo. Tenho amigos queridos, funcionários do Sporting, com quem privo diariamente e as minhas convicções sobre o Sr. Presidente apenas são reforçadas com os testemunhos dos funcionários. Sporting vive talvez a maior descaracterização de que há memória em termos de identidade, respeito e afirmação do clube e da marca. Desde 2013 até 2017 já foram mais de 150 jogadores adquiridos, orçamentos anuais na ordem dos 50 a 70 milhões ano, 3 treinadores, o último dos quais a oferir um vencimento na ordem de 7 milhões de euros ao ano, sem ganhar um caralho. Este ordenado está ao nível dos mais bem pagos treinadores do mundo. Um presidente que chegou ao Sporting com uma mão à frente e outra atrás, hoje dá festas de casamento no valor de 500 mil euros, não tem nada a ver com a vida pessoal do presidente, mas isto ajuda um pouco a perceber de como se consegue dinheiro no Sporting. Aliás, o próprio disse numa entrevista que era muito fácil roubar um clube, ele lá saberá, faz-se viajar em frotas da BMW Série 7, e consigo vão desde mulheres, filhas, pais, putas e tudo o que lhe apetece. O Sporting é dele. Temos vários processos em tribunal, Doyen, Somar, Carlos Freitas, Lampiões e tantos outros ex-funcionários. Processos dos quais que acumulam milhões de euros em juros, em cima de juros. Temos comissões pagas na compra de Bruno César, que ainda hoje ninguém explicou do porquê de pagarmos 1,3 milhões de euros a uma pessoa que supostamente entrou no negócio um dia depois de Bruno César ter assinado pelo Sporting, quando era um jogador livre para poder jogar num clube grande. Temos uma venda de Monteiro, que foi vendido por 7 milhões de euros, e o Sporting declara que foi vendido por 5, desaparecendo assim de 2 milhões de euros. Depois temos um fulano que se chama José Foto Galvão, ex-presidente do Mérida, que já esteve preso por fraude. Porque é que o José Foto Galvão apareceu a receber comissões da venda de 5 jogadores se nunca foi empresário de nenhum deles? Slimani, João Mário, Rubem Semedo, Cédric e Bruma. Temos um departamento de scouting que vale zero, apenas nos limitamos a procurar os jogadores do Carnide, onde estão as promessas eleitorais, onde se dizia que se compravam 3, 4 jogadores por época, contratações cirúrgicas. Claro que isto é impossível porque várias pessoas no clube enriquecem a olhos vistos. Isto são factos, não são historinhas, está ao alcance de qualquer um através de simples pesquisas na internet. Com a entrada desta direção, ninguém respeita ao Sporting. Ganhamos o mesmo que ganhávamos no passado, como disse ontem, comemos azeitonas e arrotamos a lagosta. Do que vale a luta contra os Lampiões, se a chacota de gozo vem do interior. Temos um diretor de comunicação que deveria ter sido contratado para comunicar a vida do Sporting. Em vez disso, é apenas o boneco ventríloco da voz do presidente. Nem um clube como o Aroca respeita ao Sporting. Temos um presidente que em plenas Assembleias Gerais chama de sportinguenses, idiotas, parvos e acéfalos aos sócios. Temos um presidente sem palavra e sem honra, durante a semana malha no grupo Cofina e depois nos eventos pessoais dá ao CM exclusivos e entrevistas cor-de-rosa. Mas que merda é esta? Mas homem que é homem não tem só um caráter ou muda consoante a ocasião? Estava aqui a noite toda, porque há tanta merda sobre esta personagem para falar, que amanhã às 9 da manhã ainda estávamos aqui. Mas voltando ao início, sim, a página Sporting Independente só se irá calar quando o Sporting se vir livre desta personagem. Agora temo é que quando ele for engavetado não reste nada. Eu disse engavetado porque é da forma que ele vai sair do clube, ou isso ou foge primeiro. Como é possível o Sporting com estes orçamentos sem nada ganhar?
O dinheiro não vem de investidores, vem da banca, de onde sempre veio, e a torneira não vai estar aberta por muito mais tempo. Como disse Richardi, eles é que mandam, eles e a JL, enquanto o dinheiro pingar. O Sporting Independente é uma página que, mesmo que sofra denúncias ou ataques através de mensagens, como recebemos todos os dias, não se irá calar, não vale a pena. Para bajulação ao ego do Presidente, tem 897 páginas abertas diariamente e 50 a abrir todos os dias, pelos mesmos 10 gajos. Esta, quando foi aberta, foi explicado o motivo. Agora cabe a cada um, se quiserem parar para pensar, façam. Se quiserem continuar a bater palminhas, tirar selfies após as derrotas e enfiar os cornos na areia, força. Depois vem o chavão, o mais escrito na página, és Lampião Rabolho. Acham mesmo? Acham que se fosse Lampião não tinha mais nada do que fazer se não falar do Sporting? Afinal, o Sporting incomoda o Benfica em quê? 111 anos de vida igual a 18 campeonatos. Juram? Acham que se fosse Lampião me preocuparia em falar de BDC, o pai do Tetra? Se fosse Rabolho ficava fedido com a página por dizer tanto mal de quem só faz bem ao Benfica? É mais fácil ofender que argumentar, ser ignorante é uma opção, não é condição. Nota de rodapé, não misture o movimento rapaziada com garotada. E como já vos disse por mensagem, o movimento vai ser desvirtuado por toda aquela garotada que mama menus do McDonald's. Se quiserem, digo-vos o nome deles todos. Que se vai aproveitar do movimento para atacar quem opina, as redes sociais e para comprarem guerras com a JL. Independente sempre. E pronto, ficou aqui o texto do Sporting Independente. Volto a fazer aquele reparo, porque eu não li este texto ontem, pelos motivos que vocês saberão, e hoje chegou-me aos ouvidos que ofendem a rapaziada isto e aquilo. Peço-vos um pouco de tento em relação a isso, porque a rapaziada é Sporting, a rapaziada não é pró-direção nem é anti-direção, a rapaziada apenas quer que o Sporting seja campeão e temos um manifesto ódio ao carnido. É só isso. E o Sporting Independente, sempre quiser mandar textos, aqui é bem-vindo. Nós lemos. Os outros que queiram mandar textos a responder ao Sporting Independente, podem mandar, que a gente lê. Inclusivamente o Presidente Bruno Carvalho, que foi um dos visados deste texto. Se quiser mandar alguma coisa a nível pessoal que a rapaziada leia, para a rapaziada é um prazer. E bom, fica aqui então o texto do Sporting Independente e a minha recomendação mais uma vez. Muito obrigado. Bom, agora vou ler aqui um texto do grande Miguel Santos que diz: Boas Miguel, resto da rapaziada 1906. Parabéns pelo direto de ontem, que para mim foi um dos melhores. Eu raramente respondo a alguém que dá as suas opiniões nos diretos. Tenho 46. Vou ser sincero, nunca fui muito claques. Se assisti 4 ou 5 jogos no estádio antigo com as mesmas, sempre fui mais da central e gostava de estar no canto sossegado a ver o jogo descansado. O primeiro jogo que vi foi o Sporting de Leiria, tinha então 7 ou 8 anos, ganhámos 3-0 com golos de Manuel Fernandes e Jordão 2. Festa do título em casa. Mas não é disso que quero falar, e sim do nosso Presidente e as pessoas que dizem mal dele. A seguir a João Rocha, Bruno Carvalho é para mim o homem certo para estar à frente do nosso clube. Pode ter cometido alguns erros, porque ninguém é perfeito, mas já fez mais em 4 anos de mandato que 4 ou 5 juntos nos anos que por lá passaram. No direto de ontem foi dos que gostei, como já disse, mas um tal Sporting Independente, para mim é mais um dos amigos do Dias da Cunha, disse umas coisas que não concordo, porque quando diz que a reestruturação financeira outros o faziam, as modalidades continuávamos a ganhar, como é que isso era possível? Se acabaram com quase todas. Só elogiou a construção do pavilhão e a Sporting TV, os melhoramentos no jornal do clube, melhoramentos na academia, equipes competitivas nas modalidades, até o caralho do relevado do estádio que era uma merda e que andou assim por muitos anos, teve que ser o homem a resolver o problema. Poderia estar aqui a enumerar muitas outras coisas, mas não vale a pena. Enquanto continuarem a dizer mal do Presidente, e nunca houve tanta gente a fazê-lo ao mesmo tempo, fico contente é porque estamos no caminho certo. Para ti, Miguel, pranchas o núcleo X pelo trabalho desta madrugada, seria o tal ataque que supostamente foi feito, e resto da rapaziada 1906, um forte abraço, até mais. Os meus textos são sempre escritos à pressa, qualquer erro ou frase repetida, peço desculpa, não tenho tempo para estar a rever e a corrigir. Obrigado, Miguel Santos, ficou aqui, portanto, o teu reparo à coisa de ontem. Isto deveria ter sido lido ontem, tu estás-te a referir ao direto de terça-feira, mas pronto, fica aqui e nós agradecemos imenso. Bom, agora vou ler aqui, enviado pelo grande Nuno. Boas, patrão Miguel, quero agradecer pela tua resposta no passado direto e agradecer também pelos teus conselhos. Hoje gostaria de saber o que é feito de Mário Machado do grupo 1143. Ele ainda está preso? Não, eu creio que não, Mário já está cá fora. Já está em liberdade. Li o livro 1143, apesar do livro estar muito bom, não revela muitos pormenores dos confrontos. Pormenores como pessoas nos hospitais, facadas, etc. Se souberes alguma coisa
Gostaria de saber, creio que já passaram mais de 10 anos desses confrontos, por isso o sistema judicial já não pode atuar. Eu ouvi dizer, chegou-me aos ouvidos que está para sair um filme. Não sei se é verdade ou não. Se calhar tu no filme é mais fácil veres gajos nos hospitais e o caralho do que no livro. Mas pronto. Dizer também que o hino oficial da Rapaziada 1906 está muito, mas muito bom. Já o ouvi mais de 20 vezes em 2 horas. Está mesmo bom, não me canso de ouvir. Muitos parabéns a ti e a todas as pessoas que trabalham para a Rapaziada. Continuem esta luta infernal. Tenho a certeza que com pessoas do vosso gabarito e competência por trás iremos alcançar os nossos objetivos. Aproveito também para dizer, visto que vi no fórum muita gente a se questionar onde encontrar o livro do Grupo 1143. Pois eu consigo fornecer para a Rapaziada em formato PDF todo completo. Há uns dias estava para postar no fórum um livro para o pessoal fazer o download de forma gratuita, mas pensei que se calhar não seria indicado, pois assim talvez estivesse a tirar lucro ao autor do mesmo. O que achas? Devo colocar gratuitamente no fórum ou não? Muito obrigado desde já pela atenção. Nuno Alcântara de Coimbra. Nuno, eu não concordo muito que seja colocado no fórum pelo seguinte motivo. Porque a Rapaziada não quer conotações com nada de claques ou de grupos que existam dentro do Sporting ou que tenham existido, porque a Rapaziada não é uma claque, estás a entender? E então é só mesmo por isso. Aquilo que lá existe disponível como livro, que foi o livro que eu escrevi, o Ultras 2006, que é um compêndio sobre o fenómeno Ultras em si, e que está disponível para todos que queiram tirar. Se tu quiseres partilhar o livro de PDF entre as pessoas que lá estão do fórum, mas diretamente com eles, não através do fórum, não deixar disponível no coisa, estás à vontade. Ali não, porque a gente não quer misturar as coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diziam outros. Então pronto, é isso. Desculpa lá, mas é só esse o motivo, mais nada. Bom, então agora vamos ler aqui, obrigado, e continuar a mandar os teus textos, alguma dúvida que tenhas, manda que eu respondo se eu souber. Bom, agora vai aqui o grande Pedro Pereira. Boa noite, Rapaziada 1906. Volto aos diretos para a nova edição do Quiz Histórico Sporting. Quantos golos marcou António Oliveira no jogo Sporting Dinamo Zagreb, realizado em 29 de setembro de 1982, relativo à extinta Taça dos Campeões Europeus? Hipótese A, 4. Hipótese B, 2. Hipótese C, 3. Estive no estádio, como sempre, e lembro-me muito bem desse jogo. Uma das melhores equipas que o Sporting teve na minha era. O António Oliveira, depois de sair do Porto, em ruptura com Pinto da Costa, e passar por Betis e Penafiel, chega a Alvalade, na época de 81-82, onde pontificavam Mesares, Inácio Eurico, Zé Eduardo, Carlos Xavier, Mário Jorge, Jordão e Manuel Fernandes, sendo treinador o saudoso Malcolm Allison. Nesse ano o Sporting é campeão, mas no ano seguinte sai treinador e alguns jogadores. António Oliveira passa a jogador-treinador e mesmo assim ainda foi possível ver este último recital. António Oliveira arrancou uma exibição memorável, tendo dito no fim a frase: quem viu, viu, quem não viu, tivesse visto. António Oliveira, ainda lembrado por uma outra frase célebre proferida antes de um jogo contra os Bocas de Piano em 81, em que Oliveira foi impedido de jogar, que disse: por cada leão cair, outra se levantará. De referir que Sporting, mesmo sem Oliveira, acabou por ganhar este jogo por 3-0 com 3 golos de Jordão. A resposta certa à tua pergunta é a resposta C, foi 3 golos ao Dinamo Zagreb. Depois diz aqui: Miguel, já está disponível o serviço de cangalheiro para os Bocas de Piano. E mandaste aqui uma carrinha com a cena do piano, transporte de pianos. Obrigado, grande Pedro. Continua a mandar os teus quizzes e os teus textos, que para nós é sempre um prazer ler. Bom, agora vou ler aqui um texto enviado pelo Rui Alexandre. Boas, rapaziada, como é a primeira vez que escrevo, vou-me apresentar. Sou um doente pelo Sporting como vocês e como tal estou disposto a tudo para um Sporting ganhador. Descobri-te há uns dias, vi uma versão minha mais velha, representas tudo o que sempre imaginei para o futuro do Sporting. Homens com colhões e não os simpáticos e acolhedores, boas pessoas e diferentes. Fodam-se esses. Quer dizer que não estás sozinho nesta luta. Aqui em casa é tudo do Sporting, menos o marido da minha mãe, que é tripeiro, mas não liga nenhuma ao futebol. Aliás, o único estádio que entrou foi o do Sporting. O cabrão gosta de ver filmes, mas quando o Sporting joga, apodera-me da TV, mas a ver o jogo pela net que eu não pago, Sport TV, chulos do caralho. Aqui o trabalho de casa está feito. Volta e meia pergunto aos meus irmãos putos quem é o melhor jogador do mundo e o pior, aos quais respondem o melhor do mundo é o Sporting, o melhor clube do mundo e o pior. O melhor clube do mundo é o Sporting e o pior é o Carnido. Gostava de conhecer mais pessoal desta causa. Como faço isso? Bom, basicamente isto foi uma apresentação de alguém que irá escrever no futuro. Estou a seguir com atenção o que se passa. Abraço
e quero só deixar-te uma pergunta. Que filmes de ultras ou hooligans me indicas? Já vi alguns, mas de certeza tu conheces mais. Um abraço, fica bem. Benfica, filhas da puta, assinado Ruizinho. Epá, se fores aí à internet, à Wikipedia, metes filmes ultras ou hooligans, está lá tudo, não são assim tantos filmes quanto isso, mas tens desde o mítico o Assalto ao Estádio, que era o primeiro da minha geração, do meu tempo, que foi assim a primeira coisa de loucura. Pá, depois foram feitas muitas coisas depois, agora recentemente vários, mais sobre o fenómeno hooligan e não sei o quê. Tens muita coisa. Procura na Wikipedia, o que lá tiver é o que existe, não existe muita coisa fora daquilo. E pronto, fica aqui a minha resposta à pergunta que tu fizeste. Para conheceres mais pessoal da rapaziada, epá, vai acompanhando os diretos, vês nos comentários, tenta-te inteirar do que se passa, de quem são as pessoas e vai interagindo com elas, vais ficar a conhecer mais pessoal da rapaziada. Obrigado, Ruizinho, manda mais textos, para mim é um prazer ler. Bom, vamos aqui ao grande Moonstruck, que mandou mais um texto hoje. Dizer boas, grande Miguel, desculpa lá o e-mail tardio, mas vai ter que ser e é muito rápido. Eu não li ontem, vou ler hoje. Exatamente. Pessoal do Seixal, Margem Sul em geral, não vão ao Aqua Splash Seixal. O Aqua Splash Seixal foi um pequeno parque aquático temporário que nasceu junto à estação fluvial do Seixal, perto do centro de estágio dos Rabolhos. Já sei o que estão a pensar, Rabolhos do caralho, que estão aí a ver. Então queres ver que a rapaziada de 1906, além de anti-Rabolhos, agora também é anti-parques temáticos? Ninguém aqui anda a dormir. Sabem quem é a empresa que organiza este parque temático temporário? Cofina Eventos. A Cofina, do Record e Correio da Manhã. Está aqui o site. Tu mandaste o site. O próprio site tem a empresa que organiza. É preciso dizer mais alguma coisa? Abraço e continua a dar-lhe... Está aqui. E continua a dar-lhe forte pelo Sporting e contra a lampionagem. Obrigado, Moonstruck. Já sabem, não vão a negócios de Rabolhos, não votem em Rabolhos, não vão a praias com transportes públicos porque estão minadas de Rabolhos, evitem os Rabolhos de toda a maneira e feitio. Muito obrigado. Bom, vou ler agora aqui um texto enviado. Portanto, Miguel, num dos teus diretos, has de falar daqueles dois adeptos do Sporting que hoje são indefetíveis da rapaziada, que foram receber o carnê do aeroporto após a derrota em Vigo por 7-0. Adeptos esses que deram entrevistas em direto para a TV a denegrir os Rabolhos e perseguiram o saudoso Vale Azevedo até à porta giratória de saída do edifício, a chamarem de porco e filha da puta. Ainda interpelaram esses dois grandes atrasados mentais que dão pelo nome de Barbas e Jorge Máximo, sendo que este último perdeu completamente as tribeiras quando o acusaram de não ser Benfica. Estes dois adeptos ainda chamaram paneleiro várias vezes ao João Pinto, fazendo com que os restantes carnidenses presentes também lhe chamassem o mesmo. Eu lembro-me bem disto e sei quem são vocês dois, não vou dizer o nome, isto foi um baile do caralho, a televisão a filmar e o que eu me ri. Vocês lá ao lado deles a dizer vão para o caralho, não sei o quê, filhas da puta, e era a lampionagem toda, filhas da puta, vão para o caralho, paneleiros, muito bom, pá, o que eu me ri com vocês. Bom recordar isto, continuo a mandar recordações destas, para mim é um prazer, eu não digo os vossos nomes, mas foda-se, muito bom. Bom, rapaziada, agora vamos ler aqui um grande texto do Chico. Diz, boa noite, grande Miguel e restante rapaziada. Hoje escrevo num registro diferente, venho contar duas histórias que se passaram comigo nos últimos tempos. A primeira foi na Loja Verde. Estava na fila para comprar a minha Gamebox e, inevitavelmente, estava a ouvir a conversa entre a empregada que estava atrás do balcão e outros sportinguistas que estavam a escolher o lugar onde queriam comprar a Gamebox. De repente, um deles diz para o outro, no primeiro anel não. Foi logo interrompido pela senhora que o estava a atender, que com um sorriso e em tom de brincadeira disse, anel, isso é do outro lado da segunda circular. Aqui temos bancada A e B. Se quiser anéis, vai ter que ir comer sopa para o estádio dos outros. Fartei-me de rir. E o rapaz a quem ela disse isso também. Não vou dizer o nome dela, pode não querer, mas ficam a saber que há lá uma das nossas. A outra situação passou-se a semana passada. Fui ao dentista para ver se estava tudo ok e o homem arranjou-me para aqui qualquer coisa. Como estava a aproximar-se a hora de jantar e ele me conhece bem, sabe que sou tão sportinguista como ele, disse, Chico, agora durante 2 horinhas nada de mastigar. Finge que és rabolho e já sabes o que jantar. Sopa, claro. Ficam aqui estas duas histórias para que saibam que a rapaziada está nas bocas do mundo. Aproveito para dizer ao leão da rapaziada que pediu há 2 dias para eu ver nos índices 10 a 18 de julho se há alguma denúncia que possa ter originado as críticas da JL, que nesta semana estou ausente e longe dos índices, mas assim que voltar envio isso. Forte abraço, Chico. Obrigado, grande Chico. Continua a mandar os teus textos e continua a trabalhar no índice, que para nós vai ser muito útil. Bom, agora vou ler aqui um texto
O Pedro, Pedro Gonçalo, caros membros deste grande movimento, declaro-me desde já fã deste movimento e dos diretos do Miguel. É preciso defender o Sporting e estar unidos na luta contra os adversários que, como sabemos, é com corrupção que têm ganho os seus títulos. Disso já ninguém duvida, faltando apenas que a justiça funcione. Sou adepto da linha de abertura deste movimento, ou seja, a abertura a todos os sportinguistas que querem ver o Sporting ganhar e não aqueles que pensam que isto é uma coisa diferente, tipo coletividade de bairro. Estão por isso, sinceramente, parabéns. Este movimento é realmente necessário. Acho, contudo, que os diretos não se deveriam referir a cenas que possam ser usadas contra este movimento, tipo vídeos ou ameaças, porque acho que isso, infelizmente, poderá ditar o seu fim. O que acredito não ser o desejo de nenhum sportinguista digno desse nome. Acho que este tipo de material deve estar reservado a membros que efetivamente participem nessas ações e não disponíveis para o inimigo. O objetivo não pode ser apenas dizer que se vai fazer e publicar no YouTube os eventuais alvos. O objetivo deve ser agir de forma invisível. Nos diretos sou da opinião que o Miguel deve partilhar mais das suas histórias, que muito enriquecem as transmissões e bem espelham o seu amor ao Sporting. Viva o Sporting, continuem, um abraço. Obrigado, Pedro Gonçalo, fica registado o teu coisa, eu acho que sim. A gente vai enverdar um pouco por aí, até porque os diretos vão diminuir, vai deixar de haver diretos todos os dias. Depois eu já digo no fim aqui da transmissão que vai haver aqui algumas mudanças. Mas pronto, muito obrigado e continua a mandar os teus textos, que para nós é um prazer ler. Bom, agora vou ler aqui um texto do Paulo Garcia. Boas, Miguel, tenho assistido a alguns diretos e venho expressar por este meio a minha opinião. Sou sócio do nosso grande Sporting e já precisávamos de um movimento assim para derrubar os filhos da puta dos Lampiões. Mas há quem não perceba ou queira perceber este movimento, nomeadamente aqueles que se sentem confortáveis na curva sul, que nem no Sporting são. Eles defendem a claque que representam e não o clube. Quando vou aos jogos vou sempre para a central e evito deparar-me com situações com as quais não me identifico. Nem sequer dignifica o nosso Sporting. Este movimento trata apenas de iluminar os rebolhos e posso dar 2 exemplos que se passaram comigo no meio de maio. Liguei para uma rádio local a ofender os rebolhos por estarem a passar uma música desses filhos da puta e disse que nunca mais ouvia aquela merda de estação de rádio. E para aí há uns 10 anos dirigi-me à escola do meu puto para falar com o diretor, tinham colocado uma bandeira desses bocas de piano na entrada e de um pavilhão depois de terem roubado mais um campeonato numa instituição pública. É isto que a rapaziada tem de fazer e não andarem a misturar as merdas com os conas de sabão da estremeira a rir. Despeço-me com um grande abraço à rapaziada, saudações leoninas, Paulo Garcia de Faro. Obrigado, Paulo Garcia, fica aqui a tua recomendação, muito obrigado, continua a mandar os teus textos, para nós é um prazer ler e continua junto connosco na luta. Bom, agora vou ler aqui um texto do Rui Lopes que diz: boas, grande Miguel, sei que tens tentado manter um pouco afastado da polémica com as claques do Sporting, mas, e com todo o respeito, a partir do momento em que há elementos da rapaziada que são atacados e furtados, ou até que não sejam do movimento, como o caso de sábado na bancada, mas que a rapaziada seja usada como pretexto para atacar sportinguistas, temos de agir e tomar medidas com a maior brevidade possível. Tendo em conta o fluxo de denúncias que tem existido nos últimos diretos, é importante que se comecem também a enumerar os rabolhos que se passeiam pelas bancadas de Alvalade. Sim, os mesmos que agridem sportinguistas em assembleias gerais, que chulam amigos e vendem bilhetes para derbys a preço de saldo à lampionagem, que andam a roubar habitações de pessoas inocentes a mando das dirigentes do clube, que não só ficam associados ao pior momento sempre do Sporting, como também quase mancharam os nossos valores de transparência e justiça, entre outras situações repugnantes. É inegável que atualmente existe uma relação de extrema promiscuidade entre 3 grandes polos: direção do Sporting, claques leoninas e a própria PSP. Talvez isso explique que, no passado sábado, um adepto do Sporting tenha sido espancado em plena curva sul e que nem a PSP Spotters tenham agido ou defendido um indivíduo que foi atacado cobardemente por um bando de rabolhos. Nem dirigentes do mesmo tenham tomado medidas. E se o objetivo disto era intimidar quem está a tentar lutar pelo Sporting, especialmente a rapaziada de 1906, então só conseguiram o oposto, unem-nos ainda mais. É curioso que a rapaziada surja como um movimento de defesa do Sporting e ataque ao Carnide, mas que a JL saia indiretamente em defesa dos rabolhos e ataque quem quer defender o clube, que eles supostamente também deveriam defender. Mas não, e porquê? Porque o importante é estreitar laços com os no-name. Ora, vão lá perguntar ao Walter Semedo, o retardado que aparece com o pano do Montijo, se lhe custou meter o símbolo do seu clube ao contrário. Perguntem lá quanto costuma faturar com venda de bilhetes aos seus amigos nenucos. Perguntem-lhe se gostou de fazer o anúncio para a Repsol, que só por acaso patrocina os rabolhos há 30 anos. E, só para não nos estendermos muito, já agora, perguntem quantos panos, tarjas, faixas roubou a claques do Carnide, comparativamente às que já roubou movimentos do Sporting. Fica aqui exposto um pouco da vida deste indivíduo, mas mais virá.
E é bom que nos temam, porque entraram na guerra e agora vão arcar com as consequências. Estamos e vivemos no anonimato, ao contrário dos rebolhos, que se passeiam pelas nossas bancadas que tanto adoram a fama. Miguel, sentimos que já nos alongámos bastante, portanto por hoje é isto, mas há mais, muito mais. E temos de ser o principal baluarte de defesa do nosso clube. Grande abraço, Sporting sempre. E pronto, um grande abraço para ti, continua a mandar os teus textos, que a gente lê aqui e, obviamente, a gente registra estes incidentes. E vamos ver o que o futuro reserva. Bom, agora vamos ler aqui o grande Bruno Silva. Boas, grande Miguel e toda a rapaziada. Não tenho tido a oportunidade de comentar, mas não perco um direto e já vi que está o caldo entornado com as claques, mais precisamente com a JL. Conforme disse numa das minhas primeiras intervenções, os que hoje se vendem por um bom ordenado ao final do mês são iguais aos que ontem se vendiam por uns bifes na churrasqueira do Campo Grande, umas borlas nas noites do Kremlin ou até de uns bons tachos arranjados nas empresas da esfera da cúpula da claque. É tudo a mesma merda, não passam de parasitas. Como tal, apesar de praticamente ser um fundador, cedo percebi que aquilo não era para mim e apesar de ter estado e estar sempre presente na curva há mais de 25 anos, que deixei de pertencer oficialmente à claque. Contudo, parece-me que a coisa neste momento tomou proporções alarmantes. Foda-se, eu já me passava com as amizades com uma cacada lá de cima, que nunca percebi e sempre me meteu nojo. Mas agora vir a saber que há rabelhagem infiltrada? Epá, façam o que quiserem da claque que eu estou-me a cagar. Encham os bolsos de guita que eu estou-me a cagar. Vendam droga aos quilos que eu estou-me a cagar. Para essas questões têm a palavra à direção e a bófia se quiserem. Agora, fazerem da mítica JL uma merda do núcleo e dos no-name? Mas o que é esta merda? Porque é que quem é que estes merdas pensam que são, caralho? Puta que os pariu, meter interesses do grupo de bairro à frente do próprio clube e da própria claque. Estou passado, rapaziada. Fiquei passado com o que ouvi ontem e começo a achar que não vale a pena andar a combater os rebolhos enquanto dentro de casa o panorama for o atual. Isto é inadmissível, caralho. Temos de arrumar a casa o quanto antes. E aí discordo contigo, Miguel, quando dizes que esses ficam para depois. Não. Primeiro tem de se varrer os melancias e os bocas de trapo. Depois então sim vamos lá aos rebolhos, se não é uma luta em glória. Foda-se, mas quem é que pode ir para a guerra com facas apontadas às costas dentro do seu próprio pelotão? Saudações leoninas e morte aos filhos da puta. E pronto, fica aqui o teu texto, que muita da gente começa a partilhar e a concordar cada vez mais contigo, infelizmente, mas é assim, fica aqui o teu registro. Bom, agora temos aqui mais um texto do Sporting dos Adeptos. Boa tarde, Miguel, esperamos que esteja tudo bem. Sabemos que é uma norma receber os textos até às 16 horas, mas hoje foi de todo impossível enviar mais cedo e ontem não tivemos a oportunidade de ver nem o comunicado nem o direto. Como não encontramos o direto no vosso YouTube, será que podem nos enviar o respectivo link? Desde já, muito obrigado. Não houve direto, foi só o comunicado. Sporting dos Adeptos e o lançamento do videoclipe. Vimos também informar que hoje partilhámos no grupo Sporting dos Adeptos o vosso comunicado da C21 e que no sábado 5 de agosto, precisamente às 21 horas, hora especial para nós, pois foi a hora do primeiro jogo do Sporting que assistimos em Alvalade contra o Belenenses e azar ficou 2-2, com muita confusão com a arbitragem, o costume, e muitas almofadas verdes atiradas para a zona de entrada dos túneis. Não nos recordamos bem do ano, mas uma pesquisa com mais calma permitir-nos a chegar lá. Queríamos partilhar convosco que, a acompanhar o vosso comunicado, preferimos as seguintes considerações prévias que pretendemos partilhar com a rapaziada. Se este texto não pudesse ser lido no direto de hoje, não há problema, um abraço e obrigado. Não, não é no direto, é no diferido, mas vai ser lido. Eis as nossas considerações. A rapaziada 1906 tem permitido nos seus diretos a leitura de textos enviadas por membros deste grupo Sporting nos Adeptos. Tal como a rapaziada 1906, apenas uma pessoa dá a cara, e sou eu, Pedro Sousa, e sócio do Sporting de categoria A, e mesmo vivendo na Madeira. 2. A rapaziada 1906 lê todos os textos, independentemente do teor das posições expressas e mesmo contraditórias, pois, segundo a cara desse movimento, Miguel de Almada, aqueles diretos são um espaço de liberdade. 3. Não só por retribuirmos a gentileza da rapaziada, mas também porque este é um espaço de liberdade e de entre sportinguistas, partilhamos o comunicado da célula 21 da rapaziada 1906. 4. Sobre o mesmo que ouvimos com bastante atenção, temos a nossa opinião e neste posto queremos saber também a de cada membro do grupo que se interessar pelo assunto. 5. Não podemos deixar de lamentar que haja conflitos entre sportinguistas quando aquilo que nos une, o nosso grande amor, é ou devia ser superior àquilo que nos divide. 6. E não podemos deixar de lamentar que haja sportinguistas não só conotados com membros de claques ilegais de carnide, mas também que haja quem coloque os seus interesses pessoais acima dos do Sporting. 7. O Sporting dos Adeptos não é claque, não é movimento, é apenas um grupo que pretende convencer quem ainda não seja sócio a tornar-se sócio.
pois entendemos que devemos ser o clube em Portugal com mais sócios. Ainda não o somos e com isso fortalecer o investimento nas modalidades, responsáveis por 24 ou 25 títulos europeus, o que nos coloca no terceiro lugar da Europa, apenas atrás de Real Madrid e Barcelona. 8. Por isso, a missão de cada adepto neste grupo, que ainda não seja sócio, é mostrar que ama verdadeiramente o Sporting e que prova de amor minimamente exigida é tornar-se efetivamente sócio, mesmo que de categoria B, não importa. 8.1. A missão, número 2, é convencer mais adeptos a tornarem-se sócios. 8.2. E a missão número 3 é de juntar um número mínimo de amigos colegas para fundarem um núcleo sportinguista, tal como Sintra fez há um ano. Saudações leoninas, Sporting sempre, Sporting até morrer e até depois de morrer. Viva o nosso grande amor, viva o Sporting. Muito obrigado, Sporting dos adeptos. Ficou aqui mais um texto vosso. Mandem, para nós é um prazer ler e continuaremos a ler. Bom, agora aqui o grande Duda de Évora que diz: boa noite, rapaziada, e grande Miguel. Começo por dizer que as cenas de história que aqui são contadas são do caralho. Adoro ouvir coisas do passado do nosso Sporting e também é sempre bom ouvir as verdadeiras histórias que ninguém conta sobre o clube das papoilas saltitantes. Essa coletividade de merda. Por falar em história, e como eu sou de Évora, ontem falou-se do Jardel, que marcou muitos golos aqui há uns anos a uma equipa de Évora. Tu, Miguel, mencionaste o nome do grande lusitano de Évora, fiquei contente por isso. É um histórico deste país. Esteve 14 anos seguidos na primeira divisão, mas não foi ao lusitano que o Jardel marcou, mas sim ao seu rival, que também tem um pombo como símbolo, tal como o Carnido. Levaram 9-1 e o Jardel marcou 7, um deles de letra. Os Cacaruças, como também são conhecidos aqui em Évora, tiveram 45 minutos na primeira divisão. Num jogo em que se ganhassem ao Estoril, subiam. Estavam a ganhar ao intervalo 1-0, mas o Estoril deu a volta e ganhou 2-1. Um facto curioso é que o nosso Mister, JJ, jogava no Juventude de Évora. Aqui fica esta pequena lembrança histórica. Grande Miguel, continua o excelente trabalho que tens feito e estamos todos contigo. Saudações leoninas para todos. Duda de Évora. Grande Duda, obrigado pelo teu texto, obrigado pelo teu reparo. Àquela questão do Lusitano e do Juventude, que já tinha sido também reparado antes por outra pessoa, mas ficou aqui e mais bem explicado ainda com aquela questão de como é que o clube é conhecido, etc. e tal. Rapaziada, isto hoje foi indiferido. A partir da próxima semana eu só vou voltar na quinta-feira. A esta hora que vocês estiverem a ver isto, eu estou a viajar, estou a caminho de Damasco, devo estar no avião. Eu deixo um forte abraço para todos. Vamos ver o que nos reserva este fim de semana. Primeira jornada do campeonato. Sporting tem que entrar a ganhar. Não há desculpas. Tem que entrar a ganhar. A época tem que começar bem. Temos que começar em primeiro lugar e manter o primeiro lugar até ao fim do campeonato. E é assim que tem que ser. Um forte abraço a todos. Continuem a mandar as vossas coisas. Relembro, mandem as artes do Cascola até dia 12, que é precisamente, vai ser quando os diretos recomeçam. Acho que recomeça no dia anterior, dia 11. E a partir de agora vai haver aqui mudanças nos diretos. Provavelmente vai deixar de ser aqui neste estúdio, até porque eu vou mudar um bocado a minha vida e vai passar a ser no outro lado e não vai ser com esta frequência diária porque a minha vida também não o permite. Eu estou envolvido em muitos trabalhos, muita coisa, até agora a coisa tem dado, mas a rapaziada já está a caminhar pelos seus pés, já tem muita gente ligada, muita gente que me pode até substituir em algumas coisas e então por aí vai. Quero-vos alertar que deve surgir um comunicado em breve, durante estes dias que eu vou estar ausente, por parte da Célula 21. Vamos ficar atentos. Se não surgir, eles o lançarão. Vamos ver o que é que vai acontecer nestes dias. E talvez eu faça diretos daqueles esporádicos, dependendo do sítio onde eu me encontro a jantar. Obrigado a todos. Isto está com 1 hora hoje, na mesma, o diferido. Que não é direto, mas pronto, assim é estranho também, porque eu estou a falar, sei que vocês não estão aí, mas sei que vocês vão estar a seguir a ver isto tudo, está bem? Rapaziada, obrigado, força, viva o Sporting, morte aos rabolhos, be careful out there, e é isso. Muito obrigado a todos. Fui! Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Carnide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos